dia, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Falso Novo. Eu sou o Carlos e hoje, como sempre, estou acompanhado pelo Alex. Alex, como é que estás? Olá, Carlos, está tudo bem contigo? Também está tudo, já estou a ver que também está frio por aí, já estás de casaquinho, eu também. Eu tenho andado de casaco nos últimos episódios, por acaso, portanto, acho que o frio já chegou aí também, não foi? Parece que sim, mas também este fim de semana foi um frio muito estranho e agora voltei um bocadinho a um clima mais ameno, mas hoje está frio por acaso. Temperaturas aqui nas ilhas são sempre como são. Mas olha, não temos muito mais tempo a perder, este foi um fim de semana grande, mas também curto. Curto em ação em alguns jogos, mas grande pelo nome de alguns jogos. E por onde mais poderíamos começar, a não ser pelo grande derby do norte de Londres, o Arsenal contra o Tottenham. Um jogo em que o Arsenal acabou por ganhar 4-1. Dando já aqui a minha opinião, talvez um pouco contra a expectativa do que costumam ser estes jogos em que as equipas não costumam marcar muito. Mas a pergunta que já te lance para nós abrirmos aqui o tema é: este é o melhor jogo do Arsenal desta época? Ou nem por isso? Eu acho, não estava à espera dessa pergunta, para ser sincero, pensei que ias-me perguntar outra coisa, mas afinal essa surpreendeu-me. Se foi o melhor jogo do Arsenal, talvez, porque foi num derby. Se não tivesse sido nesse sentido, penso que não iria responder que sim. Eu acho que também foi um shot de bola do Eze. Eu gostei muito dos gols, gostei muito da forma como ele jogou, gostei da capacidade técnica, tanto de pé esquerdo como de pé direito a rematar. Eu acho que ele fez 6 remates e, por coincidência ou não, fez 3 com cada pé. Dois Uhum. deles marcou gol com o pé esquerdo e um com o pé direito, sendo que o Eze, a meu ver, parece-me destro. Pelo menos tendo em conta a informação que tive a ver hoje, tudo indicou-me que ele era de pé direito, mas os melhores remates dele Uhum. foi de pé esquerdo. E eu gostei muito do facto de também o Arteta colocá-lo numa posição que é natural dele, aquele 10, aquela pessoa que anda Uhum. ali entre tanto pode escair Paula como jogar nas costas do avançado. E taticamente o Arsenal desmontou muito bem a teia de 5 jogadores que o Tottenham colocou em campo. E a meu ver foi uma má abordagem do Thomas Frank e o Eze ali fica com muito espaço vazio. Todos os golos do Arsenal começaram pelo meio. Normalmente nós estamos habituados a ver o Arsenal a jogar pelos corredores e desta vez foi o oposto. E nisso o Arteta deu o checkmate e corrobora claramente com o melhor Arsenal e o Sabes melhor que aqui jogo te digo, deles. sabes que aqui te perguntei se era o melhor jogo do Arsenal desta época, por um simples facto, vá lá que foi, o Arsenal ter marcado 4 golos em jogo corrido, coisa que Ah, esta época eu acho que nós ainda nem tínhamos visto acontecer, e numa equipa que tu falaste bem, Thomas Frank, de ser uma abordagem muito má. Acho que até, aliás, até podemos começar por aí, falamos e falaste muito bem dos 5 defesas, das nossas notas. Eu acho que não cheguei a colocar uma imagem, mas vendo o jogo, há ali, há ali dois lances, acho eu, que são pá, completamente caricatos. É porque, repara, nós falamos dos 5 defesas, certo? Mas à frente dos 5 defesas tínhamos o Palhinha, que do Tottenham foi o melhor jogador, o gol do Richarlison, pá, pouco ou nada conta no âmbito geral, apesar de ter sido um gol fantástico. Mas no geral, o Palhinha, na minha opinião, no Tottenham foi o melhor jogador. O final do jogo estava sempre em cima deles, a pressionar alto, como o Thomas Frank disse no início, na antevisão do jogo que queria fazer, e depois não se viu nada. Um, Voltando ao ponto, 5 defesas e depois à frente ainda tens o Rodrigo Betancourt e o Palhinha, e mesmo assim consegues defender mal, porque repara, eu acho que tu deves te lembrar que eu, no início desta temporada, no podcast, eu disse muito bem que gostava do Thomas Frank como treinador no Brentford e vejo os jogos do Brentford porque é uma equipa que eu gosto e se calhar as expectativas quando estão mais baixas, tu consegues apreciar melhor o futebol do que quando é uma equipa grande e, e eu achava que ele era um treinador que até defensivamente era sólido, mas já pá, vimos aqui que ele foi completamente desmontado por um treinador de elite, que o Arteta é, apesar de todas as falhas que possa ter e apesar de já estar no Arsenal há muitos anos, foi claramente desmontado. Mas isto para voltar para dizer o quê? Que houve um lance, eu acho que foi antes do segundo gol do Eze, em que, não mentira, no terceiro gol do Eze, quando ele faz o hat-trick, tens um jogador que recebe a bola, e não sei se é não é o Trossard, que o Trossard sai para dar o lugar deve ser sido nessa altura. Saka?
Não foi o Saka, epá, era o que estava na esquerda. Epá, eu não sei, era o que estava na esquerda. Era um jogador que estava na esquerda. Não sei se era o Trossard nessa altura, porque eu não me lembro em que minuto é que houve a substituição. Mas deve ter sido o Trossard. Epá, estão três jogadores do Tottenham em cima dele, e depois tens o Saka e o Eze livres, completamente livres, Sim. sem marcação na entrada da área. Epá, tu tens 5 defesas e mesmo assim consegues defender mal. Alguma coisa está mal. E depois podemos também entrar pelos reforços, não é? Entramos pelos reforços, obviamente. Isto deve doer para o Tottenham muito assim mais, porque o Eze era suposto ir para o Tottenham e entretanto acabou por vir o Xavi Simons, Exatamente. que tem sido, não tem, digamos, não tem pecado de destaca, vá lá, não tem contribuído como se deve. Não sei se é um problema do sistema ou se é um problema do jogador. Eu pendia mais para a segunda opção, porque parece-me, notas que há qualidade técnica, mas há uma deficiência na tomada Isso, de se reparares, decisão. há uma lógica comum, ou uma ideia comum, transversal a este tipo de jogadores que são muito bons tecnicamente, são rápidos, são ágeis, e depois chegam à Premier League e sofrem do mesmo problema dos outros jogadores que vieram do campeonato alemão. Trocando as voltas a um jogador que jogou no Tottenham, que também esteve na Premier League, saiu para o campeonato alemão e regressou, que foi o Palhinha, como disseste bem, talvez foi dos melhores jogadores do Tottenham. Ok, que o Richarlison pode ter roubado o panorama de destaque para aquele belo gol quase de meio campo. Mas nota-se que às vezes falta um bocadinho de intensidade e adaptação ao jogador. E eu noto que o problema da Xavi Simons é comum ao Florian Wirtz, mais um jogador que veio. O Pierre Capié também é numa posição distinta, mas nota-se que ainda falta ali qualquer coisa para ser, Ontem digamos assim, também o substituto direto. não consegui ser testado também, sinceramente. A Não. amostra foi muito pouca, tendo em Sim. conta o jogo de ontem, Foi portanto. só dominar e passar a bola. O Calafiori Sim. agressivamente é muito forte na sua agressividade, é rápido, Por isso, eu estou a falar neste sentido porque o Arteta, na primeira vez que o Gabriel Magalhães se lesionou, ele não foi o escolhido e desta vez foi. Isso também foi uma surpresa e uma nota positiva do Arteta de englobar um jogador distinto. Não sei se era por ser canhoto e queriam dar aquela rapidez e fluidez na transição, mas também o Arsenal praticamente dominou o jogo do início ao fim. Exato. Foi por isso é que é uma abordagem técnica-tática técnica no sentido do Arteta e também tática no sentido de técnica na escolha dos jogadores e tática na mensagem que ele transmitia aos jogadores de forma sublime e o resultado foi claro e a meu ver ainda podiam ter feito mais dois golos E eu acho que isso também mostra uma coisa que nós, se calhar o ano passado e há 2 anos, mas mais o ano passado, quando o Arsenal começou a ter lesões, era que não havia uma profundidade na equipa suficiente para colmatar uma eventual quebra de rendimento do Liverpool, do Exato. Manchester City nem tanto, mas no Manchester City há 2 anos, não o ano passado. E este ano, pá, nota-se que tanto o Gyökeres fora, tanto o Havertz fora já há tanto tempo, tanto o Gabriel Jesus fora também, tanto o Odegaard fora, tendo agora para dentro também o Gabriel Magalhães, tendo o Merino a jogar a falso 9. Devia ter dito isto no início porque isto teria sido a boa introdução, mas o Tu Merino apontaste nas notas e esqueceste disso. exatamente, mas tendo o marido jogar nessa posição e ter contribuído imenso para o jogador como o Wesley também aparecer na posição de 9, realmente como 9, e o Trossard também, e terem feito golos fantásticos. Mas eu acho que a moral da história deste jogo e da temporada até agora é que o Arsenal, tendo uma equipa com mais profundidade, eu acho que eles só não conseguem ser campeões se eles próprios começarem a dar tiros nos próprios pés, porque Isso não vai vejo uma acontecer, estamos equipa. quase a chegar a janeiro. A verdade, Janeiro é o pior mês do Arsenal e mas sabes o que é que eu acho? Isso, eu concordo eu concordo que isso é normalmente o que acontece, mas o que nós vimos é o Arsenal começa a perder essa potência quando tem as lesões, ou agora com o plantel que eles têm terá de ser uma coisa mesmo, ou as equipas, não Vamos sei, ver. Vamos eu ver. acho que eu neste momento a única equipa que eu vi conseguir desmontar mais ou menos o Arsenal foi o Sunderland. Não foi desmontar, mas foi o Sunderland, consegui marcar contra eles até em bolas Sim, o paradas. Sunderland jogou em casa também. Sim, isso também está bem, mas de qualquer maneira conta. As outras equipas também jogaram em casa contra o Arsenal, portanto, o Liverpool, vá lá, não foi propriamente. O Liverpool Foi um livre,
foi o Lever, portanto, não, pronto, nem sequer vamos entrar, nem sequer vamos entrar nessa, porque esse jogo também se calhar não devia ter sido ganho pelo Liverpool, Não, isso mas não. Aquele gol neste foi momento, fabuloso. não vejo nenhuma equipa que seja capaz de destornar o Arsenal e pá, parece-me que tem um plantel muito bem construído, como nós já temos vindo aqui a apregoar muitas vezes. Ah pá, e só uma nota quando tu disseste para o Wesley que eu não falei aqui, o Wesley e o Merino. O Merino pode ter passado um pouco despercebido porque não marcou, mas os movimentos do Merino, especialmente quando para o primeiro gol em que ele faz aquele passe para o Trossard atrapalha-se um bocadinho a rematar, Sim. mas isso é irrelevante. Mas o passe que ele encontra ali, pá, é espetacular. Eu, por E no acaso, fundo, só para acabar, para não te interromper a seguir, era que o Arteta jogando com o falso 9, com o Merino, desmonta completamente a defesa do Tottenham porque ficas com 3 defesas que não sabem quem vão marcar. E então o que é que acontece é que depois, em situações em que eles não jogam pelo meio, jogam pelas alas, tens um desequilíbrio total na defesa e depois aparece 2 jogadores livres à entrada da área, como aconteceu muitas vezes e alguns dos golos foram feitos assim, o do Wesley, por exemplo, o do hat-trick foi assim. Portanto, pá, simplesmente desmontou e isto é uma clara, para mim é um claro sinal que há patamares para treinadores e o Arteta claramente deu aqui uma lição ao Thomas Frank. Provavelmente não digo que lhe vai custar o trabalho, porque neste momento não há assim um treinador de não. topo que esteja disponível, mas tendo em conta, um ponto importante que eu queria te dizer, já que tu no último episódio trouxeste uma estatística interessante do Tottenham, que perdeu o primeiro jogo fora de casa. O Exatamente. Tottenham, esta temporada, apenas teve um jogo em que conseguiu fazer mais de 2.0 XG. A maior parte dos jogos do Arsenal do Tottenham está abaixo de 1 XG. Portanto, nós vemos, ok, é um treinador que apregou-se, que sabe colocar a equipa a defender bem. Mas depois, em termos de ataque, pronto, nós preveíamos, ok, se defende muito bem, pelo menos vai ganhar alguns jogos e até ganhou no início da época. Mas agora, nos últimos jogos, tem sido, na Premier League, tem sido um pouco, Eu acho que tem sido a também descer o e a calendário gerar do menos de um Tottenham gol por foi o jogo. pior. Está bem, E também mas eu a acho que o gerar menos de um gol por jogo. Mas é, ok, eu acho que é um bocadinho expectável, tendo em conta que o Tottenham defrontou o Arsenal, foi um resultado ilusório. Depois contra o Manchester United, foi no jogo anterior, também empataram e deram a caramba e a volta ao resultado perto do final. Depois o United Uhum. empatou no final, ficou 2-2. Depois perderam com o Chelsea 1-0, perdem na FL Cup com o Newcastle, ganharam 3-0 ao Everton fora de casa, porque aquela estatística fora de casa é maravilhosa. Depois perdem em casa com o Aston Villa, ganham fora de casa ao Leeds. Eu acho que foi a pior sequência da Tottenham e agora vai dar um reset nos próximos jogos. Eu só queria há bocado dizer uma pequena coisinha que foi, acho que foi muito interessante o Arteta desmontar a equipa do Tottenham, tendo por base uma lógica da seleção espanhola, que era a seguinte. A seleção espanhola jogou os últimos jogos da fase da qualificação para o Mundial, com o sistema também do falso 9, com o Oyarzabal a jogar nessa posição. Talvez é daqueles jogadores mais underrated e ele é espetacular a jogar nessa função. E o Arteta parece que replicou um bocadinho essa ideia, tendo em conta que tem o Zubimendi e tem o Merino. Neste caso, o Merino, Uhum. jogando no meio campo da seleção espanhola, joga um bocadinho em patamares mais à frente. Depois o Zubimendi joga como se fosse o trinco defensivo. Depois eles fazem aquele bloco 2-2, 2-1, ou seja, ao 1-2, neste caso o Zubimendi atrás e jogou o Fabian Uhum. Ruiz e o Merino à frente, e o Merino tem uma capacidade de alcance para finalizar acima da média, e acho que foi um bom aproveitamento do Arteta este ano, estar a explorar um bocadinho dessa versatilidade espanhola, tendo em conta que o Raya também conhece bem as dinâmicas, e há lá aquela situação, acho que é do terceiro gol, que ele bombeia a bola bem, e depois há uma situação em que realmente cria-se aquele buraco no meio para o Wesley finalizar, e foi muito bom, acho que foi um bom jogo para um domingo à tarde. Exatamente, e como esta frase funciona para tudo, só o tempo dirá se realmente o Tottenham irá mudar agora de fase ou de sorte. Por outro lado, e já pegando noutro assunto, quem nós achávamos que talvez ia mudar de fase e se calhar este último resultado não vai comprovar isso, foi o Manchester City que perdeu por 2-1 na casa do Newcastle, no St. James Park.
Muito estranho. Opá, eu vi este jogo e por acaso era mais até do que o Arsenal Tottenham, porque pelas razões que eu disse, estes jogos normalmente serem jogos em que não há muitos gols. Opá, este jogo, opá, eu não sei por onde é que vou começar. Eu acho que a melhor observação que eu posso fazer deste jogo é o Manchester City chega à baliza, ou chega ao último terço, mas depois, quando tu sabes há um vídeo de um lance há muitos anos, quando o Sterling e o Sané e o Agüero ainda jogavam no Manchester City, em que eles Sim. entram na área e depois estão sempre passando e ninguém remata a bola. Está o Exato. David Silva também, andam todos ali. Epá, o Manchester City não. Eu sei que Eu acho que desta vez é um geraram bocadinho qualquer coisa. diferente. É um bocadinho diferente Geraram desta vez. 2 ponto qualquer coisa XG que eu vi na altura e não tenho o FPRF agora aberto, mas geraram cerca de 2 ponto qualquer coisa XG. Mas até, eu acho até que o Newcastle gerou menos. Mas no geral, achas que foi uma vitória merecida do Newcastle? Achas que o Manchester City podia ter ganho este jogo? Aquele gol do Ruben Dias foi simplesmente sorte, não conseguiram aproveitar. E no fundo, porque no fundo, vai lá, o jogo decidiu-se em 7 minutos, 7, 10 minutos mais ou menos, portanto. Eh, Acho que o pessoal já percebeu que eu gosto muito do City e acho que foi daqueles jogos que 1 em 10, como é que eu ia dizer? Foi a única vez que o City não iria ganhar aquele jogo e aconteceu desta vez contra o Newcastle, porque acho que foi demasiados falhanços para o Haaland e para o Foden, nem sequer os reconheci. Era aquele jogo que Uhum. provavelmente as pessoas tinham apostado que o Haaland ia fazer 2 ou mais gols e depois aquele saiu tudo ao lado. Aquele lance do Exato. Foden também, finalização perto da zona do penalti, que ele manda a bola para o lado, depois o outro remate anterior. Foi uma situação muito anormal e O próprio caricata Doku porque teve mal também o neste Doku, jogo, passou muito ao o lado. Doku, exatamente, o Doku faz aquela finta que passa por três adversários, depois faz um remate frouxo à figura do rapaz que está à frente. Uhum. E eu acho que é muito estranho o City não ter ganho aquele jogo, tendo em conta o que produziu e aquele jogo 1 em 10 que perdeu e não deveria ter perdido. E o Pep Guardiola ficou um bocadinho chateado com isso, tendo em conta a forma como ele abordou o jogo nas substituições. Acho que, não sei, parecia um bocadinho desalento, um bocadinho de dar descanso para o jogo da Champions que aí vem. Não sei, foi estranho. E ainda é mais estranho que o gol do Ruben Dias é super caricato. Nós Uhum. estávamos a ver o jogo com uns amigos em comum e nós estávamos a olhar para a televisão, depois aquela carambola dupla em que o remate do Ruben Dias consegue passar a meio das pernas de 2 adversários, sendo que o último caso ele está a fechar as pernas e a Exato. bola passa mesmo. Não sei, é super estranho. E Eh, o próprio gol que o City sofre, penso que seja o 12 do canto, Sim, eh, do em, Donnarumma. em que- exatamente, em que o Donnarumma também protesta a falta e até houve uma situação parecida num jogo anterior. Pá, acho que os gols, esses dois pareceram um pouco caricatos, talvez o do canto não tanto caricato, mas achei caricato. Depois também achei há um intervalo, o jogo até estava um bocadinho balanceado, eu até achei que ia ser. O jogo não teve Acho que a mal, primeira sim. parte foi boa. Eu acho que a primeira parte foi Exatamente. boa. Podia estar Eu, praticamente um 2-2 ou um 3-2 a favor do City, a meu ver. E depois, a segunda parte, quando tu menos esperas, há lá 2 ou 3 lances que são chave de ouro. E sabes, resume-se a isso. há aqui uma nota que eu tirei que foi que nós temos visto algumas vezes isto acontecer, que foi o Guardiola repetir o mesmo 11 pela terceira vez seguida, e o que nós vimos, se eu fizesse uma comparação com o que aconteceu há uns tempos, foi que quando o Guardiola repetiu o 11, julgo que 2 ou 3 vezes seguidas, Esta época exatamente o já o mesmo fiz. 11. Já o fiz. Sim, exatamente, já o fez e, pá, Intercalou e ele Champions e teve Premier uma. League. Exatamente, foi Champions, Premier League e depois acho que foi Acho que mais um Premier League Premier outra League. vez. Acho que Exato. Premier League, exatamente. Mas ele teve uma declaração interessante que era que foi que a Premier League realmente só começava agora. Por causa, obviamente, como só vai haver pausa para as seleções agora em março, ele tinha dito que a Premier League só começava neste momento, e de facto, eu meio que concordo com essa afirmação, porque
tendo em conta que não há pausas para seleções, não tens estas 2 semanas mortas, mas isto no geral e não mantendo só para o Manchester City, e nós temos sido críticos, obviamente, da pausa das seleções, mas estas pausas das seleções assim a meio, para além de, obviamente, tirarem-nos a oportunidade de fazer um podcast, para as equipas tão grandes como o City, que têm a maior parte dos jogadores que acabam por ir às seleções, acabam por, no fundo, quebrar uma sequência de vitórias que nós, se calhar, achávamos no podcast anterior que ia acontecer com o City, e depois chega aqui, opá, será que aquela 2 semanas sem treino fazem assim tanta diferença? Obviamente que eu não sei, eu não estou à espera que tu saibas essa resposta. Tu não treinaste, nem eu treinei, portanto só podemos, obviamente, Sim, eu acho que não. presumir, mas Eu acho que não, acho porque o Haaland no jogo que fiz contra a Itália, pela Noruega, ele parecia-me bem, parecia-me confortável. A Noruega até jogou confortavelmente contra a Itália, dominou um bocado, ganhou. Até a própria Inglaterra foram jogos suaves. Agora exato. não A sei o que é Inglaterra que se que até passa teve, internamente. que até teve uma qualificação exímia, Exato. jogo sem sofrer golos, jogo sem sofrer golos, exatamente. Portanto, mas de qualquer maneira, eu não deixo de achar que, obviamente, tu tens uma pausa quando tu vens de uma sequência. Repara, o Sim, não é City já há benéfico, um não é ano que está, benéfico. nunca é benéfico, e isso, obviamente, os treinadores nunca vão querer essas pausas, e acho que vão querer sempre hum, ter a equipa e treinar com a equipa, no fundo, sem ter estas pausas. Agora, se nós achávamos que o City estava de volta, entre aspas, porque o que é realmente está de volta, eh, esta vitória quase que tira um pouco essa sensação, não? Ou achas que é apenas um pequeno percalço? Eu sinceramente não sei Acho que qual é não o próximo por jogo do City, O City é mas contra o Leverkusen agora na Champions. sim, mas vamos esquecendo da Champions. O próximo é o Leeds, Leeds vai portanto, o voltar outra próximo vez a cedo. golear, é a minha expectativa. Eu, se não fosse o Newcastle, eu dizia provavelmente o City ia ganhar. E o Newcastle é daquelas equipas estranhas porque este ano ou eles jogam muito bem ou jogam muito mal. Quer dizer, deixa-me formular: ou eles jogam muito bem e não ganham jogos, ou então jogam muito mal e ganham jogos. E Uhum. há a terceira variação que é contra equipas grandes, eles têm ali uma pontada de sorte, ou têm tido uma pontada de sorte. E O se de não me azar falho, ou de azar, contra o e se não me Liverpool. falho, sim, vai dos extremos. É uma equipa que não está muito regular este ano e Exato. é muito inconstante nesse sentido. E eu tenho a ideia que foi a primeira vez que o Edward Howe ganhou ao Pep Guardiola. Tenho a ideia que eu vi um post, há uma informação gráfica que dizia que ao fim de 13 jogos, ou lá o que foi a primeira Sim, vez que sim, sim. ganhou. Tenho a ideia que foi Sim. qualquer coisa assim do Tinha ideia que vi género. qualquer coisa assim também, exato. É um Tinha ideia bocado de ter visto estranho isso. e não podemos estar a julgar o resto dos duelos ganhos pelo City e pelo Pep Guardiola por um mau jogo. Que acho que resume-se a isso. Sim, mas repara, há uma coisa aqui importante antes de nós passarmos já para o último tema, que é o que eu acho importante realçar é que este jogo podia ter facilmente acabado um 3-4 se não houvesse aqueles Exatamente. falhanços todos. Aqueles falhanços todos. Eu lembro-me perfeitamente do Harvey Barnes. Pá, eu já falei muitas daquelas no futebol, por isso quem sou eu para dizer que ele tem que marcar aquilo de baliza aberta? Eu já marquei quase em cima da linha, já falei quase em cima da Já linha, falhaste. portanto, quase em cima da linha, portanto, Até na Playstation, a jogar FIFA. exato, exatamente. Por isso eu não sou ninguém para dizer que ele tem que marcar aquele, mas eu tenho que marcar aquele, não é? Eu não sou A ninguém, do mas ele tem. Haaland. Eu acho estranho a do Haaland. Ele podia ter feito, sei lá, picado a bola por cima do guarda-redes. Estou a falar do primeiro lance logo aos 2 minutos. O Haaland já Uhum. se vê imensas vezes fintar o guarda-redes. Porquê que desta Exato. vez ele quis finalizar dali? Não sei, é muito Sabes estranho. o que é Normalmente que. o Haaland metia a bola na frente, apanhava, voltava atrás, o guarda-redes estava-se a aproximar dele, ele voltava a acelerar com aquela velocidade vertiginosa que ele tem e ninguém o apanhava. E depois tu Sim, viste o Haaland a querer rematar de primeira. sim. É muito Sabes estranho. o que é que tem parecido? É que o City só ganha se o Haaland Quando o conseguir Haaland marcar muitos golos. Porque, Exatamente. obviamente, ele tem estado acima, está muito distante do que é a média de golos na Premier League. Pá, mas parece que é mesmo isso. O Haaland a marcar, o City tem. Aliás, eu até acho que se tu. Eu estou a abrir agora o FBref para ver o Manchester City, mas se eu for ver
os jogos em que o City perdeu, que também não foram muitos, foram 4, acho eu, Esquece. ou 3, uma coisa assim. Então, o que é confirmado? Deixa-me ver: 1, 2, 3, 4. Portanto, contra o Tottenham perdeu 2-0, contra o Brighton perdeu 2-1, contra o Aston Villa perdeu 1-0 e contra o Newcastle perdeu 2-1. Portanto, se tu fores ver, o Tottenham 2-0 não marcou, o único em que eles perderam e marcaram um gol foi o do Newcastle ontem, que o Alan não marcou. E o Alan E marcou contra o Brighton. Era o pois que é isso, faltava. é isso que eu vou ver, que eu estou abrindo para ver, porque obviamente ainda me lembro. Mas, ok, Erling Haaland marcou. Podia ser uma estatística interessante, mas pronto, de qualquer maneira, não, marcou e não ganhou. Mas de qualquer maneira, o que mostras aqui é que ele, ok, ele marcou, mesmo assim perdeu, mas no fundo não há outro jogador que salte para tomar o lugar dele. Aliás, é fácil se tu vês aqui o número de jogadores que têm golos. Sim. Haaland na Premier League só, atenção. Haaland 14 e o próximo é Ruben Dias 6. com 1. Ah, Não, pensei Ruben que. Dias com 1. Sim, sim, sim. Repara, os outros todos combinados de Ruben Dias, Phil Foden, Reinders, Reinders. Mateus Nunes, Nico O'Reilly, Jeremy Doku, Nico Gonzalez e Cherki, todos têm um golo, faz 8. 8. Portanto, tem pouco menos tem pouco mais de metade Exato. do que o Isto Alan tem sido tem. a Portanto, tendência. Tem sido a exato, tendência. Desde aquela época que ele faz 36 gols na Premier League, a partir daí os exato. números do Haaland É, abaixo de 30 é ilusório. mas isto parece, acredito que E parece agora se calhar depender um pouco. vamos lançar a polémica, Carlos, não é? O que é que tu achas sobre aquele gol validado? Qual é o do Ruben Dias O do. doidão. Não, não, sim, exato. Do meio braço, meio antebraço, em que parece que Epá, eles vão buscar o frame anterior. Então eu vou dar a minha opinião. Eles eu parece acho. que meteram o Deixa-me dar a frame minha. anterior. Ok, Ok, então pronto. dá a tua. Não, 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 dá a tua. Permite. Está bem. Então eu vou dizer, eu acho que aquilo é um bocado estranho, tendo em conta que no frame utilizado, quando a bola sai, parece-me que o Ruben Dias não está na posição correta da imagem que vemos depois na televisão. Ou seja, a imagem que eu vi pela televisão não é correspondente àquela imagem que nós vimos da Premier League com o VAR, em que se vê de facto o braço do Ruben Dias e não sei, é um bocado estranho. Eu acho que aquele lance. Posso dar a minha opinião um pouco mais. Eu posso dar a minha opinião, mas numa perspectiva se calhar um pouco mais técnica, que é o seguinte, e não só, mas se tu pensares no que era o futebol antes do VAR, este lance provavelmente era validado, certo? Não, acho que não havia dúvidas que eles iam validar este lance, certo? Sim, Pá, só se. Aliás, podia depender para os dois lados, mas acho que na maior parte dos casos o fiscal de linha, estando na dúvida, ia dar o gol, porque como é uma diferença tão mínima, acho que ele nem sequer ia perceber que poderia estar em fora de jogo. Quando tu começas a colocar tecnologia no futebol, temos que perceber uma coisa: é que a tecnologia pode e falha. A tecnologia falha em muitas coisas no dia a dia. Quando tu falas de pegar num conjunto, eu assumo que seja assim que funciona, num conjunto de pontos que são os teus jogadores e depois tentar transpor isso para um cenário em 3D, que é o que eles fazem para teres aquela imagenzinha com o boneco. Ou seja, não é a própria imagem, mas é sim. a imagem com o boneco. Agora, se eles fazem o offside a partir daí, é muito fácil de falhar, é o que eu quero dizer. Se fazem um offside a partir da imagem da câmara, da televisão, ainda mais fácil é falhar, porque muitas vezes, quando Eu, tu estás a fazer o software, não sei se tu has de perceber que às vezes, para tentar suavizar, é colocado uns pixels aproximados da cor de cada. eu não Imagina, estava a falar nesse sentido. Eu acho que eu posso ter-me expressado mal quando referi aquilo que referi, mas é no sentido. agora vou Parece-me que parecer um o nerd erro. aqui, fogo. Mas também não podes fugir ao que és. Fogo. Também é verdade, também é verdade. Também é verdade. Aqui a brincar. O que eu acho é que o que me parece naquele lance é que a pessoa que vai lá e diz este é o momento que a tecnologia deve traçar a linha de fora de jogo. E o que me parece é, se tu fosse o árbitro no VAR naquele dia, tu clicaste um frame antes. E como Uhum. clicaste um frame antes, a linha gerou, ele de facto está em jogo. Agora o que me parece é que tinha que ser no frame à frente.
ou no microframe, ou nanoframe, Tá, etc. sabes Eu o que acho é que é só isso, complicado? que falhou. O E que eu te não a digo que é tecnologia. complicado nisso não, é que mesmo a própria tecnologia, repara, é mesmo que tu, quem te diz, por exemplo, o frame, imagina que eles estão a gravar na televisão, se tu tiveres o Full HD, vês aquilo mais ou menos, acho que é 60 FPS que eles gravam. Mas quem te diz que, por exemplo, quando eles têm um frame e depois têm o próximo, certo? Tu has de perceber isso quando gravas, dependendo do frame em que tu gravas, às vezes está tipo a bola já saiu, mas não está exatamente tipo, Sei, tens o sim. frame em que a bola está no pé e um frame em que a bola está tipo 2 centímetros, mas obviamente a bola não passa de um centímetro do colada para um centímetro, a Exatamente. bola percorre a distância, certo? E tu não tens esse frame, certo? É o que eu Sim, digo, é é porque complicado. Eu aquilo acho que que eu nós temos vejo. que olhar para o VAR. Eu acho que nós temos que olhar para o VAR e para isso como, ok, se nós conseguimos acertar 95% das Exatamente. decisões em vez de 80, é 15% de melhoria. Ah pá, 15% de melhoria em qualquer processo que tu tenhas num negócio, 5%. vão dizer, não, eu estou a dizer de 80 para 95, Ah, 80 para 15%. 95, sim. Sim, vão aceitar esse progresso e essa melhoria. Ah pá, eu acho que nós não podemos olhar para o VAR como uma coisa que é infalível, porque não é. No final Eu- do dia, é uma melhoria porque tu tens uma tecnologia nova que permite inferir Exato. mais certamente, mas no fundo, a não ser que tu tenhas, epá, só se for aquelas câmaras que Mas gravam a questão é que é mesmo em Leader está para ver depois a profundidade da bola, etc, etc. Não sei se era isso que ias dizer, mas. Sim, 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 exatamente. Mas epá, eu acho que se tu quiseres das duas, Eu uma, só ou eu só tu tens estava. decisões rápidas, ou tens decisões que recorrem à tecnologia, mas obviamente quando falamos de processar coisas quase em tempo real, Daqui a uns vais tempos vai ter, ser possível, não? vais ter pausas de muito tempo, portanto, Penso que não. Penso que não. Vai haver algum supercomputador que vai fazer isso. E também estava a ser um bocadinho demasiado crítico porque o sistema de VAR utilizado na Premier League é a referência a nível mundial e foi uhum. transportada para as competições europeias e aplicadas também na Arábia Saudita que comprou o mesmo sistema. E era Uhum. só isso. Acho que também é demasiado preciosismo da minha parte e não vale a pena estar a alongar-nos muito Eu mais. acho, eu acho que é uma decisão interessante, mesmo que tu queiras, tu tentares convencer, obviamente tentares convencer alguém que o VAR não pode ser 100% correto, é um caso perdido, porque obviamente isso não vai funcionar. Sim, E essa pessoa não vai acreditar. as pessoas vão ser Mas tu, mais irracionais do que racionais e vão exa- levar o lado clubístico e a paixão para dizer ele devia ter acertado e o outro não, porque exatamente. Exatamente, acho que ter estas palavras da boca porque era exatamente isso que eu queria dizer. Portanto, é uma luta perdida, perdido. mas sabes o que é que também parece ser uma luta perdida? A permanência de Arne Slot no Liverpool, aqui o nosso último tema, mas que segmentação, isto já são muitos episódios, já se arranja tudo para fazer uma segmentação. Pá, a minha pergunta para nós fecharmos o podcast de hoje nem vai ser do jogo, porque o jogo, Sim. no jogo, pá, sinceramente, não houve nada de interessante naquele jogo. A minha única questão, apesar de se quiseres podes entrar no jogo, é o Liverpool está em crise ou não está em crise? É a Eu, minha eu única sei, eu, questão. sei, eu sei que tu gostas bem dessa palavra de crise e por acaso hoje, quando estava a rever as últimas notas para fazer o episódio de hoje, descobri uma coisa interessante e os nossos ouvintes, telespectadores, etc., devem ter reparado que nos últimos 7 jogos do Liverpool apenas teve uma vitória, Uhum, que neste caso foi contra o Aston Villa. E há um dado muito uhum. curioso do Aston Villa que eu vou falar mais à frente. E neste caso, todos os outros jogos foram derrotas. E agora pergunto-vos: vocês sabiam que o Liverpool era a equipa da Premier League com maior porcentagem de posse de bola? Carlos, quanto é que é? Quanto é que lhe davas? Do Liverpool, em média, vamos supor Em que estamos média, a falar sim, em média. média, 66%? Um bocadinho a mais. Um Tem bocadinho a mais. 71. Sim. Não, não, deste um valor um bocadinho a mais. Eles têm Ah, ok. 71,6%. Ok. Um bocadinho a É uma mais coisa já muito. seria. Não, não, ainda não chegámos Continua, àqueles desculpa. níveis. Não, não, ainda não chegámos àqueles níveis do Manchester City de algumas épocas. E Do também vi Barcelona. outra característica interessante. O Barcelona, naquela altura, não sei se conseguimos recuperar dados É, estatísticos para tal. uhum.
Eu também vi outra coisa interessante que é toda a gente fala na capacidade e na incapacidade que o Liverpool tem em fazer gols, tendo em conta que perdeu mais um jogo sem marcar gols, 3-0. Uhum. No último terreno, ou seja, no setor ofensivo, eles têm 2.266 passos feitos, ou seja, a presença deles na área ofensiva, ou perto da imediação da área ofensiva inclusive, é Uhum. completamente enorme. Depois a próxima equipa fica alguns números atrás e depois tem 635 passos progressivos, tendo em conta que tem uma Uhum. estatística que eu adorei muito e hoje vamos voltar àquela estatística, que são 329 SCA, que são Shot Creation Action, ou seja, tem uma média de 27.42 shots per action em 90 minutos. Ou seja, Carlos, o que é o SCA, que era o que tu querias me perguntar e eu agora volto a Uhum. responder. É uma métrica de análise de futebol que conta as duas ações ofensivas que levam diretamente a um remate. Ou seja, estas ações incluem passes, tanto em jogo corrido como em lance de bola parada, dribles e remates que resultam em ressaltos, faltas sofridas e que dão origem a um livre direto para remate. Ou ações Ok. defensivas com desarme alívio que provocam um contra-ataque. E tendo em conta isto, é muito simples para resumir o seu propósito. Ele analisa o desempenho ofensivo de um jogador e de uma equipa, identificando as ações que criaram oportunidades de gol. Ou seja, em média, existem 27,42 oportunidades de gol para o Liverpool. É claro que há umas que têm o XG maior do que Yeah. outras, e isto volta ao resumo que tu bem adoras sobre o Liverpool, que é O Liverpool está em crise. Eu não posso porque, tirar. porque os avançados são. Ah, Para mim é simples, basta veres o mapa de passes do Liverpool anteontem, no sábado, contra o Nottingham Forest, e opá, eu também sinceramente não sei dizer qual é o número para aparecer, mas tu tens um mapa de passes que é, eu provavelmente vou fazer um short com isto, por isso vou pôr a imagem, mas tens todos os jogadores têm uma linha entre si, porque, ou seja, devem fazer no mínimo 10 passos, vamos imaginar que seja, ou algo do género, e depois tens um jogador do 11 inicial do Liverpool, tens um jogador que não tem uma única linha, nem com o Gakpo, nem com o McAllister, nem com o Salah, com nenhum jogador. Quem é que achas que é esse jogador que não conseguiu ligar pelo menos 10 vezes com uma única pessoa? Só lá? Não, o Isaac. Aí, pois foi. Nós estávamos a falar O, sobre avançados. o Isaac, o Salah é avançado, mas vá lá, pô. Sim, O Salah já é outro problema que nós temos. tenho É de um verificar. problema completamente à parte, mas o Isaac tem 125 milhões de problemas. Sim, eu acho que foi um exagero contratarem dois avançados tão caros e o tempo está-nos a dar razão. Enquanto que o Gyökeres está lesionado, tem-se safado, era melhor que o Isaac e o Ekitike tivessem lesionados e isso assim isolar um bocadinho o problema. E depois, se calhar, o que até que vai acontecer é que em janeiro voltam ao mercado para torrar mais 200 milhões para reforçar um plantel, apesar de terem gasto quase meio milhão. Para não deixa de ser Exatamente. um mercado interessante para o Liverpool, mas pronto, é o que é e nem sempre o dinheiro não traz felicidade, não é? E portanto para o Liverpool temos visto que não tem trazido grande felicidade. Mas, malta, em relação ao podcast de hoje, é tudo o que temos tempo. Se estiverem a ver no YouTube, não se esqueçam de deixar o like, e no Spotify também podem deixar um rate no podcast, não no episódio, mas no podcast em si. Como sempre, podem nos seguir em todas as redes: Instagram, Spotify e YouTube, é Falso 9 Pod nas três. E obviamente para a semana estaremos cá. Agora, a não ser que aconteça alguma situação, só teremos uma pausa forçada em março. Portanto, é isso. Não se esqueçam de ver É aqui todas isso. as terças ou segundas-feiras. E até lá, até ao próximo episódio, próxima terça-feira, ou até a próxima segunda. Agora é quando sair. Aproveitem o futebol e mais uma vez obrigado por assistirem. Até à próxima. Obrigado, pessoal. Até à próxima. Tchau.